Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Portugal Legal. Vamos hoje falar sobre uma possível adoção de novas regras para as emissões de visto, ou melhor dizendo, até da isenção de vistos que existe por parte da União Europeia em relação a outros países. Ou seja, existe uma determinada quantidade de países espalhada pelo mundo que emitem os vistos Schengen. No caso, por exemplo, nós temos a isenção, inclusive, de vistos de um grupo de 63 países em relação à União Europeia, dos quais o Brasil é um deles. E isto é uma coisa que tem criado uma série de problemas, de constrangimentos, e que nessa época em que nós vivemos uma tensão muito grande no mundo inteiro, nós estamos sujeitos, então, a que as regras possam mudar temporariamente por parte da União Europeia. Isso tudo tem justificativas, isso tudo faz algum sentido, e nós temos que entender que fazer um visto, liberar um visto, dar isenção de visto ou apertar regras na emissão de vistos é uma coisa comum e pode acontecer a qualquer momento. E isso é o que está sendo analisado por parte da União. Eu vou trazer uma matéria para vocês, que foi publicado pelo portal do Euronews, traz as notícias da Europa e que traz as notícias daquilo que é discutido na União. Nós vamos apresentar essa matéria. Depois eu vou deixar para vocês um mapa dos países que estão isentos, dos países que têm acordo com a União Europeia, dos países que estão bloqueados, e também vou deixar uma lista ao final com todos os países que têm acordo, que não têm acordo, e como isto funciona na União Europeia. Resumindo, nós brasileiros podemos vir a ser prejudicados de alguma maneira com isso? A resposta é sim. Por quê? Se eles suspenderem temporariamente a isenção de vistos, o cidadão brasileiro deixa de usufruir daquela condição de 90 dias de isenção dentro de um período de 180. A Europeia pode dizer o seguinte: acabou a isenção por um ano. Então, durante um ano, todos aqueles que hoje estão isentos terão que emitir visto, mesmo para turismo. Pode acontecer? Pode. A discussão está aberta, o assunto está sobre a mesa e é isso que nós vamos ver daqui para diante. Então, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, queria lhe convidar, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe os vídeos. Há uma playlist no canal com vários conteúdos, com vários assuntos relacionados sempre à imigração para Portugal. E como Portugal faz parte da União Europeia, nada mais interessante do que eu trazer esta matéria hoje para vocês. Implica não só com você que é brasileiro, mas com todos os outros países que têm ou não isenção, que emite visto, que não emite visto, enfim. Isso aqui é um assunto muito importante para todos aqueles que têm algum interesse na Europa. Então, se você é novo, convite foi feito. Se você já é nosso seguidor, nosso muito obrigado por tê-lo aqui no canal. Sempre lembrando, aqui está o nosso Instagram, que pode ser utilizado para vocês entrarem em contato, e também podem deixar comentários aqui abaixo do vídeo, e dentro da medida do possível, nós respondemos, seja por um vídeo, seja por uma resposta direta, ou seja num short, que a gente também coloca aqui no canal. Tem assunto e tem vídeo para todo mundo no canal. Ao fim da introdução, quero me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com os assuntos relacionados à imigração. Perfeito? Vamos à matéria, então? Vou colocar na tela para vocês aquilo que é novidade da União Europeia com relação à imigração. Aqui o Euronews, que é o portal de notícias, já traduzidinho para português, tudo bem, tudo certo. Tá? Esta matéria
foi publicada aqui, regras mais rigorosas para obter isenção de visto para entrar na União Europeia. Aqui há um vídeo, então se você acessar o link, você vai ter acesso a este vídeo. Esta matéria foi publicada agora no dia 18, finalzinho de tarde, 18 horas e 51 minutos. Resumindo, diz o seguinte: a Comissão Europeia propôs quarta-feira o reforço das regras de isenção de vistos para fazer face aos, entre aspas, abusos que colocam problemas de segurança e de gestão de migração na União Europeia. As regras revistas darão à União Europeia mais flexibilidade para suspender temporariamente os seus regimes de isenção de vistos. E é aí que mora o grande perigo para você que é cidadão brasileiro, porque você tem isenção de visto. Eu digo brasileiro porque eu sou brasileiro, trabalhamos muito com cidadão brasileiro. Não quer dizer que não atendemos pessoas de outras origens. É plenamente possível e é o que acontece. Mas, por ser um cidadão brasileiro, residindo na Europa, tendo atividade na Europa, tendo familiares na Europa, então, é sempre para você, brasileiro, que é o principal foco. Então, a introdução é esta. O senhor Margaritis Chinas, vice-presidente da Comissão Europeia, afirmou que o regime de isenção de vistos da União Europeia traz enormes benefícios, mas que o bloco também precisa de garantir que a sua política de vistos não é mal utilizada e que tem o poder de agir quando isto acontece. É óbvio, é a União Europeia que está ditando a regra. É a União Europeia que faz os acordos com os países e diz, ok, nós concedemos ao cidadão nacional do seu país a isenção. Agora, se isto vem a causar algum prejuízo, alguma insegurança interna, algum risco para a União Europeia, evidentemente que ela vai levantar a mão e vai dizer o quê? Aí, vamos renegociar isso aqui, vamos suspender, e a ideia é suspender temporariamente, tá? Não é encerrar definitivamente os acordos, mas suspender. Isso é plenamente possível. O bloco teme que alguns dos 60 países que têm acesso à União Europeia sem necessidade de pedirem um visto possam ser usados como centros de trânsito de imigrantes irregulares com vista à entrada no bloco de 27 países. Os 27 países são o bloco da União Europeia. São eles que formam o bloco Schengen aqui. E aí nós temos, então, as diferenças. E aonde reside a irregularidade? Ela reside justamente naquilo que a gente fala muitas vezes aqui, e aí as pessoas vêm, retrucam e, ok, é seu direito de retrucar, cada um tem sua opinião, a interpretação é livre, é aberta, mas é aquilo que a gente diz. A pessoa entra como turista e depois não volta para o seu país de origem. Ela usa essa ferramenta, essa facilidade que foi criada de isenção de visto para um período de 90 dias dentro dos 180 e acabam não retornando ao seu país de origem. Portanto, ele se torna um imigrante ilegal a partir do momento em que ele não cumpre a regra de retorno. Tá? Então, aí ele se torna um ilegal. No ano passado, recebemos cerca de 150 mil pedidos de asilo de cidadãos provenientes de países com isenção de visto, o que é imenso. Claramente, não é assim que as viagens sem visto devem ser utilizadas, afirmou a comissária europeia para os assuntos internos, Ylva Johansson. Muito bem. Vejam, pedidos de asilo de cidadãos provenientes de países com isenção de visto. É claro que aqui, neste caso, nesta categoria, nós não vamos incluir o brasileiro, porque o brasileiro não vem para a Europa para pedir o quê? Asilo. Mas, se vocês olharem a lista de países que nós vamos deixar em anexo, ou se vocês
clicarem ali, eu vou deixar 2 links, 3 na verdade, vou deixar 3 links aqui embaixo da matéria para vocês, um com esta matéria principal, o outro com o mapa dos países e a lista completa dos países que faz parte deste acordo. E aí vocês vão perceber que faz sentido, porque há uma infinidade de países onde se sabe que há problemas, e estes sim, então, são originários, estes, digamos, turistas são originários destes países, vêm para cá e pedem asilo. Digo de novo, não é o caso do brasileiro, mas há muitos outros países onde há perseguições políticas, onde há problemas econômicos, onde há revoltas, então estas pessoas acabam se beneficiando da facilidade e vêm para cá e pedem asilo. E isto torna-se um problema. Há plena compreensão de que isto é um problema. O anúncio foi feito numa altura em que o bloco se debate com um aumento acentuado das chegadas irregulares, sobretudo a países mediterrâneos, tais como a Itália e a Grécia. São a porta de entrada deste perfil, tá? Destas pessoas. Aí abre-se aqui um outro parênteses que fala sobre venda de cidadania. Na quarta-feira, o Executivo da União Europeia também revelou um plano de ação para fazer face ao número crescente de imigrantes irregulares que fazem a viagem para a Europa através da rota do Mediterrâneo Oriental, incluindo uma gestão reforçada das fronteiras e uma cooperação reforçada com os países de trânsito e de origem. O reforço das regras de isenção de vistos visa, igualmente, combater os regimes de cidadania do investidor, propostos por países terceiros como forma de contornar a política de vistos da União Europeia. Diz a matéria, temos países que têm um regime de isenção de vistos como a União Europeia e que estão a vender passaportes e cidadanias muito baratos a pessoas que constituem um risco de segurança ou um potencial risco de segurança para a União Europeia, afirmou Johansson. Ela diz ainda, a matéria, que a Europa continuará e sempre a ser um local de asilo para aqueles que fogem da guerra, da perseguição e da discriminação. Mas aqueles que não têm motivos para estar sob a proteção da União Europeia não podem ficar conosco. Isto é o que disse Margrethe Chinas, vice-presidente da Comissão Europeia. Gente, nós temos que entender que a União Europeia, os países do bloco Schengen, têm autonomia para decidir quem entra e quem não entra em seu território. Segundo, já existem países dentro deste grupo que estão remontando as suas vigilâncias de fronteiras, as suas barreiras de entrada. Cada país, existem vários países já da União Europeia fazendo isso. Ou seja, levantaram novamente o controle de fronteira. Mas aí você vai dizer para mim, mas é possível fazer isso? Estes países, por fazerem parte do espaço Schengen, que é um espaço de livre circulação dos nacionais e daqueles que têm residência legal nestes países. Pode ser feito? Pode. A própria regra do espaço Schengen determina que, havendo necessidade, havendo indícios de realmente risco para aquele país, ele possa, mediante um aviso prévio, percebam aqui, um aviso prévio à União Europeia, ele remontar as suas barreiras e remontar os controles fronteiriços com seus vizinhos. Portanto, imaginemos que Portugal faz fronteira com Espanha, mas Espanha, por alguma razão, é um foco de imigração ilegal. É um foco de um pedido absurdo, de repente, de asilo. E isso acende a lampadinha vermelha e diz assim, espera aí, alguma coisa tem que ser feita. E aí a Espanha vai à União Europeia e informa que por motivos A, B, C, D e E, ela precisa remontar os seus controles fronteiriços.
Uma vez isto aprovado, o que vai acontecer? Todos aqueles que estão em Portugal, sejam nacionais portugueses ou sejam imigrantes com título de residência legal em Portugal, no momento em que adentrarem a Espanha, terão de fazer controle de imigração. Então percebam que isto é possível. Há o acordo Schengen, mesmo que ele abrange 27 países, e que diga que entre estes países a circulação é livre, isto não é uma coisa definitiva. Se alguém se sentir numa situação de risco, ele avisa, levanta a mão e diz, olha, eu estou correndo risco. E por este motivo estão aqui as provas, eu vou repor os meus controles fronteiriços, indiferentemente, indistintamente de quem venha, seja espaço Schengen ou seja do exterior. Então, como eu disse, isto é possível, isto é legal e alguns países estão adotando, principalmente aqueles que estão sofrendo risco de terrorismo. É uma coisa que está assim em plena ascendência aqui na Europa e não só. Então, atenção a isto. Vamos voltar à matéria. Os seus comentários, né, e essa ideia toda surgiu quando? 2 dias depois do Tunísio, ou seja, do tunisiano, né, aquele cidadão, o Abdel Salem, que residia irregularmente na Bélgica e que tinha recebido ordem para regressar ao seu país de origem, ter morto 2 cidadãos suecos e ferido um terceiro num atentado de terrorismo em Bruxelas. Logo ali, em Bruxelas, sede da União. Muito bem. Percebam, esse cidadão foi detectado, ele estava irregularmente na Bélgica, havia sido recomendado, estava irregular, para retornar ao país, para ser expulso de lá, não o foi e fez o que fez. Cidadão, aliás, passou por Portugal. Teve recomendação de expulsão. Foi levado a tribunal. Houve um juiz português que deu para ele lá de algumas condições e o cidadão não foi embora. Ele ficou e migrou para outro país. Está aqui, foi para a Bélgica. E lá ele se manifestou, fez o que fez, foi abordado, foi eliminado por uma ação policial. Pois bem, percebam a gravidade desta situação toda. Quer dizer, o cidadão entra, está irregular, recebe uma ordem de expulsão, não acontece nada, não é expulso, recebe uma pena alternativa e fica aqui. E aí ele sai daqui e vai para outro lugar, porque ele é regular. Gente, quem é irregular e vai dar um jeito. O cidadão, quem é bandido, sempre dá um jeito. O cara acabou atravessando para um país, foi para outro, foi para outro, foi para outro, e lá na frente agora ele fez o que fez. Mas esse é o medo, este é o receio. Este é o receio que há, e é um receio crescente. E isso, estas regras podem vir a ser alteradas. Não vou dizer que vai ser alterado para todos os países que fazem parte dos acordos, mas para alguns, talvez. Vamos ver o que vai acontecer. Dizem eles, precisamos intensificar os nossos esforços para podermos enviar as pessoas de volta para o seu país de origem. Fato, se é pego, está irregular, volta para casa, meu filho. Não tem outro jeito. Você está irregular, você não se legalizou, você não tem condições de se legalizar, você não tem nada para fazer aqui. E isso acontece, tem gente aqui que fica aqui há 5, 6, 8, 10, 12 anos. E não venha dizer que não tem condições de se regularizar, porque se tivesse, sempre tem. Eu vou usar o caso de Portugal como exemplo aqui. O que leva uma pessoa a ficar, já veio 10, 12 anos aqui irregular? Mas por que não legalizou nesse período todo? Tem tanta possibilidade. Manifestação de interesse por trabalho, manifestação de interesse por atividade, manifestação, aí não é manifestação, existe um artigo na lei que prevê que se eu tenho uma criança aqui na escola, se eu tenho um menor, eu sou responsável pelo sustento dele, eu
sou o provedor dele, eu posso me legalizar através deste menor. Tem N regras, tem N situações. E as pessoas estão aqui há 12 anos e não se legalizaram. Mas por quê? O que tem de errado? Será que isso é interessante para o Estado? Será que isso vale a pena para o Estado, aqui, vou falar de Portugal, ou para o restante da União Europeia? As pessoas vivem às custas dos tributos que os outros recolhem por eles. E aí, como fica? Então, cuidado. Volto para a matéria. Não haverá política de imigração e asilo na União Europeia sem uma cultura de regresso significativa. Essa é a ideia, gente. O que acontece aqui? Se eles apertarem, se você está ilegal, é engrossar o caldo para quem está ilegal. Quem está legal, não tem problema, vai viver tranquilamente. Pode sim ter alguma regra de fronteira, como eu mencionei há pouco, em que algum país, né, começa a se blindar e com isso eu tenho que fazer imigração para entrar na França, por exemplo. Coisa que, aliás, muito brasileiro gosta de ir a Paris para ver a Torre Eiffel, não é? Então, você pode ter que apresentar documentos e fazer migração na França. Pode acontecer. O que gosta de viajar vai ter que fazer isso. Não há o direito do país. A Europa continuará sempre a ser um local de asilo para aqueles que fogem da guerra, da perseguição e da discriminação. Mas aqueles, olha aqui, mas aqueles que não têm motivos para estar sob a proteção da União Europeia não podem ficar conosco, acrescentou. E isto é uma ideia que vem crescendo, e vem crescendo bastante nos últimos anos. Porque há um volume enorme de pessoas procurando a União Europeia, procurando se albergar na União Europeia. Muita gente boa, muita gente correta dentro deste grupo, mas sempre tem uma laranja podre dentro da caixa. Já diz o ditado popular. E a gente sabe que essa uma contamina as demais. Então, o que se procura aqui, através destes mecanismos e disto que se estuda nesse momento, isso aqui não é regra ainda, mas pode vir. E temos a impressão de que vem. Não sabe-se quando, mas vem. E o risco é grande. Do quê? Desta uma laranja contaminar o restante da caixa. Então é isto que se procura evitar nesse momento. Então, resumindo, se você é cidadão de um país que tem acordo com a União Europeia de isenção de visto para turismo, fique atento, fique ligado, porque pode ocorrer dentro em breve um reposicionamento, uma suspensão, e não se sabe por quanto tempo, deste benefício, desta isenção. Okay? E, além disso, pode ocorrer que determinado país do bloco, ou determinados países do bloco, reergam as barreiras e passem novamente a aplicar o controle de fronteira, o controle de imigração, o controle de entrada no seu país, no seu espaço, para estrangeiros e para também membros, cidadãos que são membros dos países do espaço Schengen. Tem muita coisa sobre a mesa, tem muita coisa sendo analisada, tem muita coisa sendo discutida e uma coisa posso dizer e é certa, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Se seja na regra de extradição, se seja na regra de expulsão, se seja na regra de levantar barreiras, o que já está acontecendo, aliás. Já tem países que anunciou, aprovaram e durante um tempo estão fazendo controle de imigração. Diferentemente da origem. Agora vem o restante, agora vem o bloco. Vamos ver o que e quando e como. Perfeito? Então, fiquem ligados no canal, fiquem atentos, havendo novidades acerca desta matéria e das outras que ficam ali em volta, que ficam orbitando,
a gente vai trazer para vocês. Perfeito? Um excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus e esperamos em breve retornar com novas notícias e com boas notícias. Um grande abraço a todos e até a próxima.